E às vezes, por mais difícil que seja, estar dentro da sala de aula com, né, dezenas de alunos, seja difícil de lidar, é uma profissão que nós temos que ter um olhar da psicologia dentro para poder trabalhar, identificar as emoções que causam nele ali e despertar o interesse, né? Muito bem. É bom a gente conversar assim. Fazia tempo que eu não conversava com alguns psicólogos. De vez em quando eu gosto de conversar e é bom porque a gente vai aprendendo. Entre outras coisas, Paula, assim, nós estamos falando de diversidade. É lógico que a diversidade não dá para a gente... Não, definir diversidade já é um caos por si só. Sim. Mas eu gosto muito de um conceito filosófico, se a gente não consegue definir, você vem por complemento, né? Então você vem por externo. O que não é, o que sobrar será. Sim. Então você faz por complementação. E uma das questões é de como entender a diversidade, a diversidade no momento em que as pessoas sem intenção ou sem querer, elas já definem padrões, elas já trazem padrões definidos, talvez assim, sem conscientemente querer aquilo, mas ela já vem formatada, ela vem padronizada, porque ela já está inserida num meio, talvez antes do que deveria, talvez atrasada do que deveria estar, talvez sabendo menos, talvez sabendo nada e já está ali verbarizando coisas que talvez ela não tenha nem noção da definição mínima. Então, essa questão da diversidade, ela é muito complexa na área da educação, porque a socialização primária das crianças, ela é feita na família, né? Então, muitas, ou na maioria das vezes que ela entra para a escola, ou que ela fala sobre conceitos em que ela não entende, né? Ou que ela nem sabe o que significa, mas ela está reproduzindo, ela está trazendo questões familiares, questões ambientais. Então, é nessa questão que é importante a família se atentar, né? A questão do respeito com a diversidade é entrar na questão da característica, com a questão da diferença e principalmente buscando bastante assim, a nossa linguagem, não criticar o comportamento e a vida das outras pessoas. Isso daí já nos remete à primeira definição que o mundo hoje comete uma confusão tremenda, que é a palavra ética. Né? Se a gente poderia definir de maneira bem objetiva, a ética é como uma aplicação moral da lei. Né? Partindo desse pressuposto, no mundo, as pessoas definem ética de acordo com o seu comportamento. Né? A definição de ética é implícita em mim, ou seja, o meu comportamento moral diante de uma regra. Não tem ninguém me olhando? O que eu faço? Certo? Só que nós, modernamente, vou dizer modernamente porque é o que nós estamos vendo atual, né? Mas nós temos uma maneira de definir ética a partir do seu comportamento e não do meu. E aí dá essa confusão. Sim, porque nós achamos que temos todo o direito de apontar a ética do outro, né, sem entender ou sem até buscar reconhecer que a ética, ela é geral. Ela é feita para mediar as relações humanas e não para excluir ou apontar aquilo que nós ou os outros cometem. Exatamente. E quando isso chega dentro da educação, nós entramos muito na questão do bullying, né? Porque eu começo a criticar o ponto do outro, a criticar a maneira como ele lida com as situações, ou como ele se comporta, como ele se veste, e nós vamos ensinando isso às nossas crianças e nossos adolescentes, né? Não, você não pode fazer isso porque isso é errado. Olha o que fulano faz. Você acha bonito? Então nós usamos da inferior. Uma condenação, né? Isso. Olha o que fulano fez. Você acha bonito? E é comum. Isso é muito comum. Então, nós menosprezamos o comportamento do outro para as nossas crianças, ensinamos para ela que assim a gente vai ensinar, né? E essa criança começa a reproduzir essas questões dentro da sala de aula e dentro das relações sociais. Eu tenho uma outra frase também que eu ouvia muito quando criança, e eu considero uma escopeta atirando. É aquela assim, aspas, o que você vai ser quando crescer? Ou seja, por definição você já não é nada, né? Eu quero saber o que você vai ser daqui a um tempo, porque agora, por definição, você não é nada. Também tem umas frases meio loucas.
E são frases como essas, né, que ficam na cabeça do ser humano, que ficam na cabeça do ser humano e faz com que eles fujam de quem eles são, né? E as crianças, elas já têm uma individualidade, elas já têm uma personalidade e muitas vezes nós excluímos isso delas, né? Nós queremos tomar todas as decisões e trazer para elas informações, né? Nós vamos jorrando conhecimento em cima delas e queremos que ela reproduza isso rapidamente. Talvez nem seja nós. Eu acho que hoje nós vivemos duas, assim, uma opinião, claro, trocando ideia aqui. Eu estou aprendendo, estou como aluno agora. Eu gosto de observar sempre a questão seguinte. Nós estávamos conversando hoje de manhã, eu e o professor Adilson, lá de Licínia, na faculdade. Hoje o professor ele tem duas tarefas. Primeiro, a primeira tarefa que o professor tem que fazer é tirar o lixo na cabeça das crianças. Para depois ele conseguir uma janela ou ele conseguir uma oportunidade para apresentar o conteúdo. Então ele tem que desconstruir para construir. E como você colocou muito bem aí, na fala anterior, a questão da personalidade. Teoricamente, nós formaremos personalidade após 7, 9 anos de idade. Teoricamente, modelos conceituais, teríamos isso. Portanto, a criança, nesse pré-período, essa pré-infância, de 0 até 8 ou 6 anos, ela vai fotografar imagens, conceitos, atitudes, entre outras habilidades que ela está verificando, ou atitudes mesmo. No entanto, ela só vai conseguir emitir juízo de valor em modelos teóricos a partir dos 14 ou 15 anos, onde tiver o cognóstico formado, né? E às vezes eu fico vendo crianças ou pais incentivando atitudes cognitivas com 6 anos de idade. Tá certo que existe uma pequena população mundial que compreende isso, mas de regra geral as crianças não têm o cognóstico formado ainda. Até a formação cerebral dela não está completa. Sim, mas a questão que eu trouxe da personalidade, né, explicando de maneira mais ampla e direta para os ouvintes, né, para nós aqui, claro, é que justamente é essa pré-fase da personalidade que vai determinar como as crianças serão nos próximos anos, né? E a nossa personalidade, por mais que ela vá ter uma base fixa, as nossas atitudes e a nossa compreensão, ela vai mudando ao decorrer dos anos. Sim. Então, nós somos seres que estão em transformação durante todo o período, até, né, do nascimento, no pré-nascimento, né, concepção, até a nossa morte, né? Nós estamos em constante mudança, em constante aprendizagem, porque nós temos que lidar a cada dia com as novas situações. Esse assim, desculpa interromper, esse eu acho que é a maravilha do conhecimento. Porque cada dia vem um pouco mais, e você só vai fechar essa conta na morte. Sim. E ainda assim, né, as pessoas não vão ter uma formação do que você é. Cada pessoa vai vai retomar a questão do juízo. Porque fulano era assim, ciclano era assim. E se nem nós conseguimos nos conhecer, por que as outras pessoas querem dar voz àquilo que nós somos? Então, por isso que é muito importante... Você está falando de rotulação, né? De rotulações. Tá. Então, por isso que é muito importante nós olharmos para as pessoas como seres humanos. E não como características específicas que essa padronização quer fazer. Porque ela começa desde pequeno. Desde os primeiros passos. Mas meu primeiro filho começou a andar com 1 ano e meio. Mas o segundo está andando com 2. Tem algum problema? Não, nós não temos problemas, né? Cada ser humano desenvolve de uma maneira. Então é muito importante, dentro da educação, tanto escolar quanto familiar, nós percebemos que nós temos um tempo, né, marcado teoricamente, né, pelas questões de desenvolvimento cognitivo específicos, mas que tem um tempo aí para poder acontecer limiar. Pode aumentar, diminuir, ele pode ser gradual. Algumas crianças têm um tempo de aprendizagem muito rápido. Sim. Elas se desenvolvem muito rápido. Mas a questão que eu tenho visto é especificamente o quê? Os adultos querem que as crianças sejam mini adultos.
querem que elas reproduzam o comportamento de um adulto. Ou mini pais e mini mães, isso, né? Eles justamente. querem que os filhos sejam eles com a idade de criança. E é justamente essa situação que quebra muito o contexto familiar quando chega a adolescência. Porque os pais querem dizer que os adolescentes são rebeldes, mas na verdade os adolescentes estão começando a fase de estruturação básica da personalidade. Eles começam a emitir comportamentos diferentes, respostas diferentes, eles têm gostos diferentes, e isso acaba atrapalhando porque os pais querem que eles sejam iguais a eles. E o juvenil, nesse período de 12 até os 16 anos, é uma explosão total. A roupa está ficando curta, os cabelos estão crescendo, a barba está vindo, o organismo está se transformando. É um conflito físico, mental e tudo mais. Temos 4 minutinhos antes do encerramento do primeiro bloco. A senhora quer colocar mais algumas ideias? Eu quero puxar nessa questão, falar sobre o seguinte, né? A família, dentro desse contexto das características, né? Muitas vezes dos valores, ela estimula os bullying que acontecem na escola. Então é muito importante as questões, vou citar as mais recorrentes, né? Que é sobre ser gordo e ser magro, pequeno, baixo, alto, magro, comer demais ou comer de menos, compulsividade. Né? Então, todas essas questões que às vezes a família, né, coloca como se isso fosse um erro da criança, isso faz parte da característica dela. Se eu sou mais gordinha, a minha característica é ser gordinha. Isso não é um defeito, isso é uma questão corporal. Então, as famílias estão ensinando as crianças a não gostarem delas mesmas e a criticar as outras. Então, muitas situações que acontecem dentro das escolas, elas são reflexo do que as famílias vão passando para as crianças no seu dia a dia. É importante lembrar que a educação a gente leva de casa, né? Na escola a gente aprende a aritmética e a alfabetização. Sim. Porque às vezes a pessoa esquece da função da família, né? E a função da família é justamente mediar essas relações humanas, né? Ou ela basear de maneira menos conflituosa possível o poder dessa relação, porque nós somos seres sociais. Nós não somos seres individuais, nós somos seres únicos, que é completamente diferente, né? Então, nós temos características específicas, características diferentes, mas nós vivemos em comunidade. Essa necessidade do relacionamento, ela é intrínseca ao fato do ser humano. Pessoal, nós vamos dar um pequeno break aqui, o tempo já está avançando. Vamos dar um break e você está ouvindo o programa Olhar Facia, que estamos aqui com a psicóloga Paula Amaral. Nós estamos falando sobre diversidade, estamos falando sobre também bullying. Vamos voltar no assunto da inclusão e vamos fazer algumas inferências emocionais. Entre outros assuntos, você que está ouvindo, compartilha, avisa um amigo. Daqui a alguns minutinhos estamos de volta.